Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Que a paz de nosso Senhor esteja convosco. Hoje iremos mais uma vez tratar das parábolas de Jesus, mas em especial vamos tentar elucidar o motivo pelo qual ele as usava. O próprio Jesus nos explica o motivo de maneira muito mística, muito profunda, mas também muito simples. Vamos lá? Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Deixemos a parábola do semeador para um novo encontro, um novo bate-papo. E trabalhemos com essa ideia de que Jesus nos trata. Ora, as parábolas são simples, são profundas, são didáticas. Muitas vezes guardam relação com uma vida simples do povo daquela época, tratando de assuntos espirituais complexos, mas utilizando, por exemplo, uma figueira, a massa do pão, a semente. Todo esse simbolismo é utilizado de maneira a trazer à luz ao coração dos homens. Tanto os simples quanto os nobres, todos teriam acesso àquele conhecimento desde que estivessem abertos àquilo. As parábolas, elas possuem os ensinamentos ocultos, os quais os homens de bom coração têm acesso. Os maus, os rígidos, os que são céticos, eles não teriam como compreender essa mensagem, pois a vibração que emana de seus corações não permitiria. As barreiras impostas pela maldade não permitiriam que a mensagem chegasse, ou, se chegasse, chegaria de maneira totalmente deturpada. Jesus então criou uma forma de codificar a mensagem de Deus e a enviar para os bons espíritos
através de bons semeadores. Ora, pois, simples pescadores poderiam contar essas histórias. Ora, o outro fator importante é que, contando uma história, muitas vezes os espíritos trevosos não conseguiriam entender o conteúdo e a mensagem poderia passar. Lembremos que na ditadura, quantas não foram as músicas feitas de maneira escondida, didática, misteriosa, para denunciar abusos, para denunciar certas coisas, para relatar certos fatos. Jesus aqui, então, ele coloca uma mensagem que é universal. Muitos tentarão entender a mensagem, mas somente aqueles que tiverem o coração aberto poderão entendê-la. Eles já têm a codificação dentro de si, dentro de sua centelha divina. Mas só aqueles que quiserem efetivamente isso conseguirão. Não é uma tarefa fácil. Não basta ficar indo à igreja, ficar indo a missas, ficar indo a centros espíritas, se você efetivamente não abre o seu coração. Você escuta a palavra, mas você realmente não ouve o seu significado, o seu sentido. A palavra chega até você, mas você não sente o seu significado, aquilo que ela efetivamente representa. Muitas vezes você fala, mas você não coloca ali aquilo que está dentro do seu ser, dentro da sua essência divina. Então, como que você passa para outra pessoa isso? Nós devemos todos partilhar do nosso amor, e só através dessa sintonização que chegaremos até os corações endurecidos. Devemos driblar todo esse ceticismo, devemos driblar o rancor, os sentimentos negativos que blindam o coração dos nossos irmãos, encarnados ou aqueles que estão desencarnados. Nos centros espíritas devemos parar de querer doutrinar só com palavras e colocar mais amor ali, colocar mais carinho para aquele que muitas vezes é um sofredor apenas. Não quer fazer o mal, mas acaba fazendo. Mas não, os doutrinadores devem colocar-se acima, estão falando com espíritos. Eu acho que devemos nos colocar abaixo. Jesus era simples, escolheu pessoas simples. Prefiro utilizar o termo aconselhadores e não doutrinadores, porque o aconselhador é aquele que diz: meu amigo, bate um papo com ele, encaminha numa boa. Devendo somente os trevosos serem retirados com determinada ênfase, quando o caso. Então, com a mensagem de Jesus circulando dessa maneira didática, simples, através dos bons espíritos, através dos nossos irmãos nos centros espíritas, através dos pastores evangélicos, através dos padres, todo esse conteúdo vai sendo passado intacto. Porque, embora alguns falsos profetas, magos negros, tentem contorcer ou distorcer a mensagem, ela sempre vai permanecer em sua essência. Quando distorcem uma parábola, por exemplo,
é muito mais fácil você arrumar essa parábola do que você tentar arrumar algo objetivo, um ensinamento objetivo. Porque o objetivo é muitas vezes manipulado, a parábola não funciona assim, ela não vai se encaixar. Lembro que muitos espíritos falam através de parábolas. Tenho um que me acompanha que sempre conta essas histórias e só fala por meio de histórias e comparações. E eu sempre aprendo alguma coisa. Às vezes é uma coisa tão besta e tão banal do nosso dia a dia, mas que pode nos ensinar tanta coisa. E aí, Jesus coloca, que o reino do Pai é semelhante a uma mulher, que tomou um pouco de fermento, misturou com a massa e fez com ela grandes pães. Aqui nós temos o Evangelho Apócrifo de Tomé, que tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não existe, mas não quero entrar nessa discussão. Eu quero entrar nessa frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, Jesus direciona essa frase. Ele sabe que não vai chegar a todos naquele momento. Vai chegar até os escolhidos dele, como nós observamos na mensagem falada. Vai chegar até aqueles e eles irão transportar aos demais. E isso vai se expandir como uma verdadeira massa, o fermento. E aos poucos as pessoas e os espíritos vão sendo elucidados. Então esses que são capazes de ouvir, que ouçam. Não todos. Depois, esses mesmos espíritos que ainda não conseguiram entender o significado daquilo, um dia passarão a ter o entendimento, quando abrirem uma pequena brecha em seus corações. Tudo a seu tempo, tudo de acordo com a evolução de cada ser. Ora, Jesus falava sempre por palavras. E essas parábolas, elas representam sim coisas ocultas, mas ocultas dentro de nós, e todos nós as temos. E elas são universais, estão aí desde a criação do mundo. Quando nós acessarmos a nossa divindade, o Deus bondoso que existe dentro de nós, seremos capazes de realizar grandes feitos pela humanidade, deixando de lado o egoísmo, deixando de lado o ódio. Mas é isso, gente. As parábolas são mensagens codificadas aos corações daqueles que são capazes de ouvi-las. Mas um dia chegarão a todos, independente de quem sejam. Até dos espíritos mais trevosos. Lembremos também, como já falado, que em algum momento será feito a ceifa, realizada pelos bons espíritos. Ou seja, o resgate dos espíritos bons e regenerados a campos mais férteis, a planetas mais dignos, enquanto os maus espíritos permanecerão na Terra ou serão encaminhados a locais mais inferiores, como forma não de punição, mas de um tratamento mais intensivo. Sempre é dado ao homem a chance de se regenerar, alcançar a luz antes da destruição. Isso é uma imagem que fica
todos os filmes que assistimos praticamente, quando seres muito poderosos chegam, são imagens tratadas em inúmeras culturas, em inúmeros mitos de civilizações diversas. Deus permite que o homem se cure de seus péssimos hábitos e se torne um ser de luz, para assim acompanhá-lo. Somente recebe os ensinamentos ocultos quem é merecedor. Nós falamos sobre esse tema na segunda aula do curso de tarô. Também na primeira aula do curso de tarô, quando falamos do mago. Mas as revelações somente são permitidas àqueles que conseguem decifrar o enigma. E aqui o enigma é dito através de parábolas. A história vai percorrendo os corações. Alguns somente ouvirão, entenderão literalmente algumas coisas. Outros já absorverão aquele conteúdo e conseguirão utilizá-los de maneira mais adequada. Então, gente, eu fico muito feliz de começar esse trabalho. É um trabalho de carinho, de respeito, de amor ao próximo. Como eu disse, eu não estou mais ligando para like, comentário. Também nunca liguei, até pelo conteúdo que era dos cursos, que era bem maior. São textos muito longos. Eu vou colocar aqui o link dos locais, dos canais que eu peguei o áudio de Jesus, né, com a música, justamente porque não foi eu que fiz. E se não foi eu que fiz, eu tenho que dar o crédito àqueles que colocaram, aos autores do vídeo. Tá bom? Que a paz de Deus, de Jesus, dos orixás estejam com todos vocês. Eu peço perdão se alguém não gostou de qualquer coisa que eu tenha falado aqui. A gente sempre tenta fazer o nosso melhor, mas se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Um grande abraço.